Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, neste vídeo vamos falar sobre unção. Quem pode ser ungido, quem é ungido, quem não é ungido, quem foram os ungidos, quem foi ungido. Bom, acontece que nos dias de hoje uns são, outros não são. Bom, brincadeira. Na verdade acontece que nos dias de hoje todos são ungidos. Como assim todos são ungidos? Bom, vamos entender agora. Mas antes, vamos falar um pouquinho daqueles que foram ungidos e por que eles foram ungidos. Primeiro vamos lá para Êxodos, capítulo 40, versículos do 13 ao 15. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Então os sacerdotes lá da época de Moisés ungiu Arão e os seus filhos, eles então se tornaram sacerdotes. E os sacerdotes então passaram a ser ungidos. Os sacerdotes naquela época eram ungidos a orelha direita, a mão direita, o pé direito, e havia um ritual ali. Eu não vou explicar sobre essa parte, mas sabemos que os sacerdotes foram ungidos. Mas não só os sacerdotes. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Amanhã a esta horas te enviarei a um homem da terra de Benjamim, a qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Bom, aí é a passagem em que Samuel unge Saul. Isso, Saul, aquele que depois desobedeceu, e o Senhor usa Samuel para ungir a Davi. Bom, neste momento então vimos que Samuel ungiu Saul e que depois, mais para frente, ele iria ungir Davi. Então os reis também eram ungidos pelos profetas. Samuel ungiu Saul e depois Davi. Conhecemos também passagens em que o próprio Senhor chamava os profetas pelo nome. Então vimos que Deus chamou os profetas pelo nome, Deus ungiu os profetas, assim como os sacerdotes também foram ungidos por Moisés, e depois, na decorrência das gerações, os próprios sacerdotes ungiam aqueles que se tornariam os próximos sacerdotes. E assim foi até o tempo dos fariseus. Naquele tempo, então, em que veio Jesus. E depois de Jesus, então, o que aconteceu e como é? Como se unge? Quem são os ungidos? Quem não pode ser ungido? O nome Cristo significa ungido de Deus. O Messias, Jesus Cristo, ele foi o ungido de Deus. Ele morreu na cruz, então, derramando o seu sangue para enviar o Espírito para aquele que cresce no seu nome, no seu sacrifício. Então, depois disso, olha como funciona. Bom, vamos lá para Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem nos constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Durante muito tempo havia a imposição de mãos, que foi o tempo de reforma, onde Cristo, Jesus, ele escolheu 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eles começaram a batizar as pessoas com o Espírito Santo por imposição de mãos. E isso, durante algum tempo, houve a imposição de mãos. Só que também havia um tipo de unção naquela época. Durante esse tempo de reforma, acaba então essa imposição de mãos. Não é para lançar mais a imposição de mãos, porque o Espírito Santo agora ele vem pela fé. Isso mesmo, chegou o tempo da fé, em que as pessoas são batizadas por fé pelo Espírito Santo e não tem mais imposição de mãos, que inclusive os próprios pastores utilizam ainda nos dias de hoje a imposição de mãos. Vamos lá para Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimentos de obras mortas que leva a fé em Deus.
o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, aí vemos que não é para lançar nem batismos e nem a imposição de mãos novamente, porque veio o tempo da revelação da fé, chegou a revelação da fé, então a partir daí não se usa a imposição de mãos, mas somos batizados pela fé em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo. Tá, mas o que tem a ver a unção nesse caso? Vamos lá então para 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então olha só, além de nós recebermos o Espírito Santo, fomos ungidos por Deus através desse Espírito. Pois é isso mesmo que você está pensando. Todos somos ungidos de Deus, todos, sem exceção, todos aqueles que creem em Jesus no sacrifício de cruz dele e recebem o Espírito, são ungidos de Deus. Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nessa tradução, que fala ricamente, em outras traduções, está o termo copiosamente, ou seja, significando que ele derramou sobre todos o Espírito Santo de uma maneira copiosa, de uma maneira igual, derramou sobre todos igualmente o Espírito Santo. Portanto, não tem hoje aquele que é mais cheio do Espírito Santo e aquele que é menos cheio do Espírito Santo. Ele derramou sobre todos igualmente o Espírito Santo. Apenas alguns são mais guiados pelo Espírito Santo e outros menos, mas isso devido às suas próprias escolhas e também devido ao seu conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. Pois algumas pessoas conhecem um pouco mais e outras um pouco menos. Com isso, então surgem os pastores, que se auto-intitulam pastores, e assim faz com que as pessoas idolatrem eles, fazendo as pessoas crerem que eles têm um tipo de cobertura que as outras pessoas não têm, fazendo acreditar que eles realmente são cabeças, são líderes, mas não são. Eles são apenas iguais a todos aqueles que creem, eles têm a mesma unção e o mesmo Espírito que aqueles que creem. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Todos nós temos a unção que vem do Santo, que vem de Deus, do Espírito Santo. Todos nós temos essa unção, nós somos ungidos agora. Não precisamos ser ungidos por pastores que têm a mesma unção que nós temos e que têm o mesmo Espírito que nós temos. Olha lá ainda em 1 João capítulo 2, olha o versículo 27, o que diz. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então olha só, quem nos ensina é a unção do Espírito Santo que está em nós, não é pastor, não é apóstolo, não é profeta, não é bispo, não é padre, não é papa, é a unção do Espírito que está em nós que nos ensina, e ali diz que ela é verdadeira, ela não é falsa. Portanto, não busque outra unção, não busque a unção de pastores, não deixem pastores ungirem vocês, porque vocês têm a unção que vem do Pai, aquela unção que vem do Santo. Esta unção é verdadeira. Aqueles que deixam outras pessoas ungirem, eles estão rejeitando a unção verdadeira que vem do Pai, do Santo, para serem ungidos por uma outra unção falsa, de uma outra pessoa que tem a mesma unção que a sua. Olha só o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então olha só, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem.
Hoje, muitos se intitulam pastores, apóstolos, profetas, bispos, padres, mas olha o que acontece. Se há um mediador entre Deus e o homem, Deus ele fala direto com você através de Cristo Jesus. Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Ele não precisa de um pastor para falar com o seu povo. Ele não precisa do profeta para falar com o seu povo. Por isso, líderes religiosos hoje se levantam e se auto-intitulam líderes, porque antigamente, no passado, o próprio Deus, ele chamava os profetas. Ele chamava os profetas pelo nome. Ele mesmo ungia os profetas. Os sacerdotes eram ungidos pelos próprios sacerdotes, naquele tempo, antes de Jesus. Os reis eram ungidos pelos profetas. Nos dias de hoje, quem que unge os pastores? São eles mesmos se ungem. Hoje, nós somos ungidos pelo Espírito Santo que está em nós através de Cristo Jesus. Por isso, eles rejeitam essa unção para se ungirem e serem líderes. Por isso, não tem pastor, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem esse tipo de liderança, porque todos nós somos iguais. Se há um pastor, então todos nós somos pastores em Cristo Jesus. Todos nós devemos estudar a palavra e ensinar aqueles que ainda não sabem, porque nós também temos a mesma unção. Se você se submete a um pastor, ele tem a mesma unção que você, o mesmo espírito que você. Deus não precisa falar com ele para falar com você. Você rejeita a unção de Cristo, a unção do Espírito Santo, que ele te ungiu, que Deus te ungiu através do Espírito Santo, para se submeter à unção do pastor, que é a mesma que você tem. Um profeta nos dias de hoje se levanta e fala: Deus mandou dizer para você, mas como esse profeta fala tendo aquele Espírito Santo que você também tem, e como Deus fala com você através daquele profeta, se você pode falar com ele através de Cristo Jesus? Porque só há um mediador, não há dois, não há três mediadores. Deus não fala com o profeta para falar com você, ele fala direto. Hoje existe Cristo, que é o único mediador entre Deus e o homem. Deus não usa mais profeta, não usa mais pastores, ele não usa. Ele fala direto através de Cristo Jesus. Portanto, muitos hoje estão rejeitando essa unção do Espírito Santo, estão rejeitando esse mediador que é Cristo Jesus para se submeterem ao pastor, para que o pastor fale com Deus e Deus fale com o pastor e o pastor fale com aquele povo que ele intitulou a igreja dele, não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é a igreja espiritual, onde todos nós estamos reunidos na mesma fé. Que é essa, a fé, a graça, que é Cristo crucificado na cruz, onde enviou para nós o Espírito Santo e o Espírito Santo nos ungiu. Então somos todos iguais, somos todos irmãos. Por isso Jesus ele disse: a ninguém chamei de pai, a ninguém chamei de líder, a ninguém chamei de guia, a ninguém chamei de mestre, porque um só é o vosso mestre, Cristo. É ele que é o mestre. Não tem outro mediador entre Deus e o homem. É Cristo Jesus o mediador. Por isso, muitas pessoas que frequentam o sistema religioso rejeitam o Espírito Santo, rejeitam essa unção do Espírito Santo que está nele para se submeter a unção de um outro Espírito Santo que é igual a dele, que é a do pastor, que o próprio pastor se intitulou pastor. A igreja viveu muitos anos, mais de 1000 anos, sem pastores, sem apóstolos, sem profetas. Isso mesmo, a Igreja Católica ela reinou mais de 1000 anos sem esse tipo de título. Esse título só veio depois com Martinho Lutero. Martinho Lutero, depois de 1517, que ele pregou as teses dele na porta da Igreja Católica, esse movimento começou a crescer, tendo depois o movimento anabatista que se juntou a Martinho Lutero e foi crescendo. A partir do ano 1567 surgiu então o primeiro pastor que foi elegido. Sim, esse pastor ele foi elegido, o primeiro pastor de uma denominação não congregacional, que é uma instituição separada daquela instituição católica apostólica romana, que deu início então aos protestantes, aos evangélicos protestantes. Esse primeiro pastor, o nome dele é Richard Fitz. Você pode estudar, pode pesquisar e ver que a partir daí começaram a surgir esses pastores dos dias de hoje, sendo elegidos. Então, pastores não, hoje eles
são ungidos por imposição de mãos por causa da doutrina do próprio homem. Isso é doutrina de homem. Mas todos nós agora temos uma unção que vem do Espírito Santo, que é de Cristo. Portanto, todas aquelas pessoas que frequentam o sistema religioso e se submetem ao pastor, elas idolatram esse pastor, porque ela tem a mesma unção que ele, tem o mesmo Espírito Santo que ele, mas elas acreditam que esse pastor, ele é o cabeça dessa igreja, que ele guia aquele povo, que ele pastoreia aquele povo, rejeitando assim a Cristo, que é o mediador de Deus e daquela pessoa. Ela não precisa desse pastor para ser o intermediário dele e com Deus. Já tem Cristo Jesus, já tem o Espírito Santo que ungiu para isso. Não há necessidade desse pastor, porque esse pastor ele tem a mesma função daquela pessoa. Ele também precisa de uma cobertura que é a de Jesus, que é a do Espírito Santo, essa unção, ele precisa dessa unção. E ele quer ungir essas pessoas, ele quer se dizer cabeça. Cristo falou que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. E não é isso que esses pastores de hoje fazem. Eles querem glória, eles querem que as pessoas se submetam a eles. Isso é idolatria. Bom, galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam da verdade, como está nas escrituras, porque o sistema religioso ele vem enganando muitas pessoas. Não existe pastores, apóstolos, profetas, não tem, todos nós somos ungidos da mesma maneira e recebemos o Espírito Santo de maneira igual a todos eles. Então não tem, aprendam as escrituras, leiam, se dediquem às escrituras, aprendam mais para que depois vocês ensinem outras pessoas. E é assim que funciona hoje. Nos tornamos anciãos depois que aprendemos as escrituras e assim ensinamos às outras pessoas. E todos devem ser assim. E não se submeterem a pastores que também têm a mesma unção que você, o mesmo Espírito Santo que foi derramado copiosamente que você. E pare de falar que aquele pastor ele é cheio do Espírito, porque você também é cheio do Espírito. Então não idolatre esses líderes, não faça isso. Devemos idolatrar a Cristo, a Deus. Ele é o nosso ídolo e não pastores, não apóstolos, não profetas. Eles não podem ser nosso ídolo. Então isso, se a pessoa se submete a um pastor, ela está idolatrando aquele pastor, porque ele está no mesmo patamar que ela, ele tem o mesmo espírito, a mesma unção e o mesmo intermediário que é Cristo Jesus, o mesmo intermediário. Deus não precisa do pastor para falar com o povo, você pode falar com Deus direto através de Cristo. Bom, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Até lá!